Papel e caneta na mão, eu já anoto o que eu vou falar. Toda vez que um homem se sentir rejeitado por você, ele quiser te ofender, ele vai falar da sua moral. É isso que ele vai fazer. Ele vai tentar queimar o seu filme para outras pessoas. Vou contar o que já aconteceu comigo. Eu sempre lidei com homens, sempre trabalhei em ambientes que tinham muitos homens e muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu era respeitada, mas sempre tem aqueles babacas, né? E eu, muitas vezes, trabalhava viajando. Eu trabalhei como promotora de vendas muitos anos da minha vida e quem já trabalhou como promotora sabe que às vezes a gente tem que viajar, porque nós trabalhamos com marcas e às vezes tem ações em outras cidades e sempre foi assim. Tinha vezes que eu saía numa terça-feira e voltava só numa sexta-feira. Nessa época especificamente, eu estava trabalhando, não era nem como promotora, era como supervisora da operadora TIM. Eu tinha pessoas em várias lojas, né, os promotores, que eu fazia supervisão, então eu tinha que sair, viajar muito. E eu economizava todo o meu dinheirinho quando eu estava na minha cidade. Quando eu estava fora, eu tinha que gastar o dinheiro que a empresa mandava, que era a chamada de ajuda de custo. Mas quando eu estava na minha região, eu economizava bastante. Então, muitas vezes, eu quebrava as canelas andando para cima e para baixo para economizar o dinheiro do transporte. Economizava também no vale alimentação. Às vezes, eu vendia porque eu ia almoçar em casa para economizar. E nessa época, eu comprei meu carrinho, um carro popular na época, mas porque para mim, na época, foi uma conquista muito grande. E aí, tinha um cara na academia que eu treinava que ele se achava o bambambam, mas que eu nunca dei confiança pra ele, porque não fazia meu tipo e, enfim, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, tava querendo ficar de boa, então eu só ia, treinava, batia papo com o pessoal e ia embora. E aí, uma vez, o meu treinador na época virou pra mim e falou: Natália, eu tenho uma coisa pra te falar, que eu lamento, assim, não é uma coisa muito legal, mas eu quero te falar só pra você saber, porque às vezes eu já vi você cumprimentando esse cara e esse cara é babaca. Ele falou assim, ele tá comentando que você faz programa. E é por isso que você viaja. Por isso que você sai bem arrumada e tudo. Gente, aquilo me doeu tanto. Porque é horrível quando alguém fala de você algo que definitivamente você não faz. Só eu sabia o tanto que eu economizava, o tanto que eu sempre fui controlada. Trabalho desde os meus 14 anos para uma pessoa falar isso de você. E quem faz tá tudo bem, mas não é o meu caso. Meus princípios, meus valores não batem com isso. Igual eu falei, cada um tem a sua vida, mas não era o meu caso. É muito ruim falar aquilo que você não faz. E, obviamente, aquilo foi pra me diminuir, né? Como é o famoso ditado, quando o macaco não pode comer banana, fala que ela tá podre, tá passada, enfim. E foi isso que aconteceu. E aí vocês poderiam falar: Natália, por que você não processou? Eu acho que não valia nem a pena, sabe? E algumas pessoas ali já me conheciam e aquilo me doeu. E depois daquilo aconteceram outras situações, não exatamente assim, de uma pessoa espalhar um comentário assim, mas querer insinuar alguma coisa. E depois eu já vi da boca até de pessoas que eu gostava. Quando eles viam que eles não teriam nenhuma chance com uma mulher, eles falavam: aquela ali é interesseira, aquela ali só vai ficar com um homem rico. E às vezes nem é, gente. Não é nada disso. É só uma forma deles se sentirem menos, sabe? Menos medíocres. Observem, toda mulher que ela é bonita ou que ela chama atenção e ela consegue um cargo numa empresa, eles vão falar que ela tá ficando com algum dos chefes. Porque quem não consegue, quem não tem o cacife, vai falar mal. E isso aconteceu também uma vez que eu estava em um show com as meninas do meu trabalho, porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que saí com o meu dinheiro. Eu poder sair uma vez só, mas eu ia sair para comer e beber o que eu quisesse sem ficar contando moeda. Eu nunca saí na aba de homem. Nunca. A não ser se fosse um relacionamento, se fosse meu namorado, se fosse um tio, alguém que realmente, de fato, eu conheço. Eu nunca saí para beber em mesa de homem nenhum. E aí um cara ficou me rodeando, eu não dei confiança. Passaram, acho que anos, 1 ano, 2 anos, nem sei. Eu namorei com um amigo desse cara, que eu não sabia, né? Nem conhecia esse cara também. E aí, os homens perguntam do nosso nome, né? E parece que esse meu namorado perguntou: você conhece ela? Porque ele vivia no mundão. Você conhece ela de falar? Conhece ela de algum lugar? Ele falou assim: olha, não conheço não. Mas uma vez eu tava num show e ela tava com fulano. E você sabe, né? O fulano só anda com PUTA. Ele insinuou, ele não tinha nada pra falar de mim. Ele insinuou que eu estava andando com um cara que era tipo cafetão. E aquilo acabou comigo. Eu falei: o quê? Quem? Eu não conhecia o cara que ele estava falando. O que acontece é que eu estava em um camarote. Eu com as meninas do meu trabalho.
E como o camarote estava cheio, esse cara estava do meu lado. E aí ele insinuou. Em vez dele não falar nada, falar, não sei de nada, ele tentou queimar. Por quê? Nesse dia, ele é um dos que estava rodeando. E isso acontece muito. Deixa nos comentários se isso já aconteceu com você. Hoje, isso não me afeta de forma alguma, mas já me afetou. E assim, até no trabalho, em ambiente de trabalho já aconteceu. Eu aprendi a lidar com o... Mas muitas vezes eles vão tentar te queimar. É tipo assim, já que eu não posso, esse cara até poderia, mas eu vou queimar o filme dela. É o puro suco do recalque da inveja. Porque se tem uma coisa que muitos homens têm, é a tal da inveja. É tão comum quanto da mulher? É diferente. Se já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários. O vídeo ficou muito longo, mas eu falo demais.